Em seus 34 anos de governo efetivo, não há revoluções de verdade em Portugal, seja na porção europeia, seja na americana, pois até os radicais queriam evitá-las. Mas há conflitos, os há numa frequência atormentadora. Importa-se a loucura europeia do tempo, imposta pelos franceses, ou de propósito, sob o argumento da modernidade, para espanto das massas, que só desejavam que o rei as protegessem, e ele por vezes as desampara. É como se sentem, servidas à crueldade de invasores estrangeiros e ao inflamar caótico, irresponsável, de elites facciosas. Nenhum reinado terá se prestado tanto a contrafactuais. Poderia os franceses o terem destronado, como fizeram na Espanha e alhures. Poderia ter permanecido no Rio de Janeiro como queria e, ao mesmo tempo, remediado as insatisfações de Portugal europeu, até convencer a parte velha da nação da oportunidade oferecida pela conjuntura aparentemente adversa. Reavivar e expandir o Império Universal sonhado, em grande medida realizado por João II e Manuel I. O Império Português é beneficiário por tabela da destruição da Europa promovida pelos revolucionários franceses. Só não se beneficia mais porque não consegue evitar a invasão estrangeira de sua parte europeia e porque não consegue enxergar que uma nação empobrecida e decadente era também portadora de uma cultura capaz de provar ao mundo ser a opção mais correta e viável ao terror jacobino. A historiografia do século XXI busca resgatar o homem íntegro, de alma pia, generosa, na figura de João VI, demonstrando que a ridicularização e o menosprezo que os cronistas do século XIX dedicaram a ele eram improcedentes. Não fugiu de Lisboa para o Brasil. Isso se cogitava desde o século XVII, por boas razões. Poderia ter sido em tempos de paz e teria sido sensato, providencial. A dita fuga de 1807 adicionalmente evitava que Napoleão fizesse a Portugal o que fizera aos espanhóis. Os verteu em seus súditos de segunda classe, os privou de seu rei e de suas instituições, desastre de que a Espanha jamais se recuperaria. O rei era comilão? Sim. E daí? A esposa, Carlota Joaquina, era mau caráter, conspirava contra o rei e o traía também naquela atividade mais prosaica? Sim, mas ele soube reprimi-la quando necessário e se acertar com ela dentro do possível quando convinha, pois, afinal, ela era herdeira legítima de um império acéfalo, mas não de todo dominado pelo usurpador francês, daí termos anexado a Cisplatina. João era intelectualmente limitado e desprovido da ambição extremada que se espera de um rei? Bem, ele não era um Marco Aurélio, o imperador romano, filósofo e insaciável conquistador. Também não era um João II, que, como ele, João VI, morreu envenenado. Mas se não conseguiu manter o Império Português íntegro, indiviso, de tudo fez para consegui-lo e, em não o conseguindo, logrou manter unida pelo menos a América Portuguesa, o Brasil que ele tanto amava e foi em grande parte correspondido. O menino João tinha 1 ano de idade quando seu irmão mais velho, José Francisco, então com 7 anos, foi retirado do domínio da mãe, Maria, para ser educado na doutrina anticlerical e autoritária do Marquês de Pombal e de José I. A Maria, como compensação, permitiram manter João consigo, ensinar a ele as virtudes da tolerância, da misericórdia, da caridade, da fé em o bem triunfar sobre o mal. Não era um programa de governo, uma política de Estado, até porque o herdeiro do trono era José Francisco, morreria em 1788. Mas muito depois, no Rio de Janeiro, ele recebia todos que entravam na fila para o beijamão. Muitos se queixavam da vida, pediam favores. E João pacientemente os ouvia e a muitos acabava ajudando. Gostaria de fazer o mesmo a seus súditos europeus.
Mas mesmo depois de finalmente vencido o invasor, os meios do tempo não o permitiam alternar lá e cá. As circunstâncias, entre elas um governo militar inglês que exorbita e se esmera em se fazer detestável, também não permitiam socorrer a economia de Portugal Velho. Então, em 1820, as elites luso-europeias fazem a revolução, apoiada pela maior parte dos líderes da América Portuguesa, e disso resulta a convocação das cortes, retomada de tradição interrompida por João V e seus sucessores. João VI não era contra dar uma carta constitucional a transformar a dinastia Bragança numa monarquia dita liberal ou moderna. Era contra o radicalismo, um radicalismo europeu que acabaria por provocar a separação do Brasil justamente quando o Brasil passar a assediar o Império. Vivemos tempos maus e sou obrigado a me conformar com eles, teria dito ao ser forçado a assinar a radical Constituição Portuguesa de 1822, carta que muitos deputados paulistas, baianos e pernambucanos se recusaram a endossar. Ainda não estava tudo perdido. João VI tentaria até o fim a fórmula do Reino Unido, criada por ele para cumprir o destino manifesto da Portugalidade, essa cultura que um de seus principais ministros, Luís Pinto de Sousa Coutinho, Visconde de Balsemão, compreendia, exaltava e propunha como modelo universal. Mas eram tempos maus. Aprende-se na escola, em Portugal e no Brasil, que o triunfo do dito iluminismo, inspirador da dita Revolução Francesa, foi o desabrochar de tempos bons, que Napoleão espalhava tais luzes pelo mundo. Quanto equívoco! Quantos equívocos contaminaram também as terras de fala-lusa daquele tempo. A propósito de ministros, João VI os teve poucos, pois de modo geral os mantinha. Rodrigo de Sousa Coutinho, conde de Linhares, um dos mais inteligentes, seguramente o mais presunçoso deles, liderava uma facção, tendo a facção oposta líderes que se sucederam ao longo do reinado, com destaque inicial para Luís Pinto, depois para Antônio de Araújo e Azevedo, conde da Barca. Pode-se apostar que esses três foram os melhores conselheiros do regente. Maria I perdeu o juízo em 1792 e viveria até 1816 formalmente como rainha, daí João VI ter governado na maior parte do tempo como regente em nome da mãe. Erraram e acertaram. Dom Rodrigo, como era mais conhecido, focou no incremento do conhecimento científico e criou o papel moeda como solução para o problema da circulação de dinheiro, enquanto o Conde da Barca se destacou no incentivo às artes, à educação e à cultura, tendo sido responsável, entre outros feitos, pela vinda da chamada Missão Francesa ao Brasil, que incluía, além de artistas, muitos professores de grande conhecimento. João os ouvia com frequência e atentamente, e decidia sozinho, buscando equilibrar os partidos. Assim, talvez seu melhor legado tenha sido esse exemplo de prudência e moderação. Quanto aos filhos, é consenso que os 4 primeiros dos 9 tidos com Carlota Joaquina eram seus, discordando os historiadores sobre a paternidade dos demais, dado o conhecido gosto da rainha consorte pela variedade de amores. Consorte que queria ser rainha reinante, tentando mais de uma vez dar um golpe de estado que destronasse seu esposo. João VI não é certo ter tido filhos ilegítimos, embora haja indícios. De documentado sua relação íntima, amorosa, com Francisco de Sousa Lobato, pai do Chalaça, conhecido melhor amigo de Pedro, o 4º filho de João VI, que seria imperador do Brasil e rei de Portugal. Um filho que lhe daria preocupações, mas também o mais próximo, com quem acabaria consertando soluções para manter Brasil e Portugal sob o governo dos Bragança. Permanece a sensação de que João VI, morto em 1826, perdeu a nau da história, mas talvez fosse impossível navegar além, dada a maldade do tempo. Não adianta,
é inevitável. João VI será sempre o rei dos contrafactuais, que, como se sabe, não existem. O que existe é a memória de um homem sensato, que sofreu e viu sofrer seu povo, mas evitou tragédias maiores e, no final, entregou um império, na soma das partes, fortalecido.